Adonai, Ori, Weisi, Mary, Ira, Adonai, my voice, Mary, Hey, Locke. שמעת כלום? שלום עליכם.
Tenderà. Eso. Eso. Pirhu. Min khushta. Shalamak Isjay. Mariam. Mariam, ethai Mariam. Gabriel Nathar, نحيا يشوع على هذا بيران. Shalom Lake. Shalom lak. Daniel.
Glória a Deus. Te convido a te colocar de pé. Glória a Deus. Um vídeo para nos mostrar o quanto nosso rei nasceu simples, como nós não esperávamos, como ninguém esperava. Esperávamos que um rei nascesse em palácios, nascesse em grandes lugares, num lugar com ouro. E ele veio num lugar tão simples para nos mostrar que o amor vem de uma forma tão simples. Amém? Vamos orar e agradecer a Jesus por esse presente que Ele mesmo nos deu. Ele mesmo se entregou, veio ao mundo de uma forma simples, por amor a nós. Amém? Sim, Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és o nosso presente, Jesus. Um menino que foi nos dado, um menino que foi entregue ao nosso lugar e hoje toma um lugar do trono, um lugar que não ocupa mais uma manjedoura, não ocupa mais uma cruz, mas está sobre o trono. E hoje nós celebramos por isso. Hoje nós o entronizamos por isso, Senhor. Com um coração grato, Senhor Jesus, pelo presente que Tu nos destes. Muito obrigado, Senhor, porque Tu veio ao mundo, se entregou por nós, Senhor. Com um coração grato, Senhor, nós celebramos a Ti nessa noite, Jesus. Com coração gratos a Ti, Senhor. Com coração grato a Ti nesta noite, Pai. Nós queremos entregar o nosso culto, Senhor, em adoração, em louvores a Ti, Jesus. Porque Tu mereces, Senhor. Só Tu és digno, Jesus. Só Tu és digno, Senhor. A palavra do Senhor diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Vamos celebrar por esse presente que nos foi dado. Aleluia. Eu te convido a louvar a Jesus junto conosco. Nós te agradecemos, Jesus. Aleluia. Menino nasceu como um filho. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a Ti. Rei dos reis veio nos buscar. Leva-nos em Tuas mãos pelas portas da cidade.
Seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo Nós aguardamos por esse grande dia. Nosso coração anseia por esse dia. Ansiamos, Senhor, pela tua volta. Ansiamos por esse dia, Senhor. Ansiamos por esse dia, Jesus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor. Diga isso. Tu és santo, desejo do nosso coração, Jesus. Ora,
vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. O nosso coração queima, o nosso coração anseia. Ansiamos pela tua volta, Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Celebramos aquele que vive, que veio ao mundo pelos nossos pecados com seu amor tão poderoso. E hoje nós celebramos aquele que vive e está sentado no seu trono de glória. Aleluia. Santo és tu, Jesus. Celebramos a ti, Senhor. Celebramos aquele que vive e que reina. Aleluia. Santo tu és, Jesus. Quem quebra o jugo do meu pecado com seu amor tão poderoso, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra com sua voz, nos maravilha com seu poder. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Celebre ao Deus, maravilhosa graça, maravilhoso amor, tomou meu lugar. E a nossa cruz, e a minha cruz levou, nos deu a sua vida, e hoje livre sou. Jesus, eu canto porque me libertou. Traz paz ao homem em meio ao caos e faz do órfão um filho seu. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, maravilhoso amor, tomou meu lugar e a minha cruz levou, me deu a sua vida. E hoje livre sou. Jesus, eu canto porque me libertou. Hoje somos livres, libertos de todo pecado. Aleluia. Somos livres, livres, livres. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 maravilhosa graça, maravilhoso amor, tomou meu lugar
render nossa canção a Ti nessa noite, Jesus. Abrimos o nosso coração a Ti, Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar ao
Senhor, para te adorar nessa noite. É tudo que queremos te oferecer nessa noite, Jesus. Amém, aleluia, aleluia, te adoramos, Jesus. A paz do Senhor a todos, amém? Pode tomar o teu assento? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que o Senhor tem para falar aos nossos corações, pela sua graça e misericórdia. A gente viu, né, uma breve passagem, né, do nascimento de Jesus. A gente vê aqueles homens se prostrando, né, diante daquele menino. Isso nos emociona. Irmãos, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, bem conhecido da igreja, Marcos capítulo 4, verso 41. Somente aquele versículo. Marcos 4, 41. Amém? Diz a palavra do Senhor assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O grande desafio da igreja do Senhor é nós conhecermos a Jesus. Saber quem é Jesus. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas vêm no culto, ouvem a palavra do Senhor, mas não conhecem quase nada sobre a Bíblia. Obrigado. Não conhece sobre a religião, a fé que ele profere. Mas a pergunta que vai ficar para nós meditar esta noite: quem é Jesus? Quem é este? Tem até um louvor, né? Quem é este que era sem pecado e não me condenou? Quem é Jesus? Esse texto que a gente leu de Marcos capítulo 4, verso 41, todo esse contexto da Bíblia, dessa passagem de Marcos 4, né, a partir do verso 35, e do capítulo 5 até o versículo 43, todo o capítulo 5, está falando de uma trajetória que Jesus fez naquela região ali. Jesus estava caminhando naquela região, por todo aquele lugar ali, e ali ele demonstra sobre a sua grandiosidade de quem ele é para aquele povo. Por exemplo, nessa passagem que a gente leu, a gente viu que Jesus estava atravessando o mar, e o mar se levantou com muita violência sobre o barco, e Jesus estava dormindo, diz o texto. Então eles acordaram a Jesus desesperado, temendo que o barco fosse a pique, né, que o barco afundasse, se rachasse, coisa assim. Então eles acordaram Jesus e disseram: mestre, tu não te importas que pereçamos? Então Jesus se acorda, você conhece o texto, e ele manda se aquietar o vento, se acalmar o mar, e houve ali uma grande bonança. E no versículo 41, do qual a gente leu, eles admirados falam entre si: quem é este que até o mar lhe obedece? Mais adiante, Jesus do outro lado, ele chega numa cidade, num lugar chamado Gadar, e ali, quando ele chega naquele lugar, e você também conhece a passagem, mas só para introdução da mensagem, chega diante de Jesus um homem possesso de espíritos, de demônio,
E no capítulo 5, no verso 7, os demônios diziam assim, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que não nos atormentes. Ou seja, aqueles que estavam caminhando com Jesus não sabiam quem era Jesus, mas os demônios conheciam Jesus. Os demônios se admiraram, se prostraram aos pés de Jesus e disseram, que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. A pergunta mais importante que enfrentamos hoje não é sobre política, economia, futebol, poder militar ou a vida social. Ainda que estas sejam significativas, elas empalidecem em comparação com a questão mais crítica que você nunca respondeu. E a questão é, quem é Jesus? Quem Ele é? E João capítulo 1 é um texto que eu gosto muito. João no capítulo 1 diz assim, você também conhece, mas permita-me ler. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo subsiste porque ele existe. Tudo o que a gente vê e o que a gente não consegue ver existe porque Deus existe. Para nós entender um pouco da grandiosidade de Jesus, eu gostaria de ler o prefácio desse pequeno livro que eu ganhei do meu pastor, né? Porque o homem é tão especial. E só quero ler o prefácio para a igreja, para nós entendermos aonde eu quero chegar. Amém? Diz assim, a primeira frase de Deus que deu origem ao universo que conhecemos foi, haja luz. Por meio desta ordem divina, o visível passou a existir a partir do invisível. Nada no universo é mais rápido do que a luz. Sua velocidade alcança 300 mil quilômetros por segundo. E esse número é a chave para a compreensão de uma outra maravilha da criação de Deus, o tamanho real que o universo conhecido possui. A Terra tem 12 mil quilômetros de diâmetro. O Sol mede 1,4 milhões de quilômetros em seu diâmetro. E não é uma das maiores estrelas do universo. Canis Majoris, uma das maiores estrelas conhecidas, possui o diâmetro de 2,9 bilhões de quilômetros. Embora o número seja extraordinário para as medidas maiores, precisamos de uma unidade ainda mais ampla, o ano-luz. Isso eu acho muito interessante. Em um ano, a luz percorre a distância de 9,5 trilhões de quilômetros, um número quase inconceptível aos seres humanos. O universo observável possui entre 100 a 200 bilhões de galáxias. A Via Láctea, a galáxia espiral onde a Terra se encontra, nela mede 100 mil anos-luz de diâmetro e possui entre 100 a 400 bilhões de estrelas. Se compararmos com essas dimensões, o ser humano, que pode medir até 2 metros de altura, que é o homem? Não somos mais do que um pó, somos menos do que nada, em comparação à totalidade da criação. Você entendeu essa leitura, não? Deu para entender? A velocidade do som, e eu gosto muito disso, ela percorre 300 mil quilômetros por segundo, como a gente leu aqui. 7 voltas em redor da Terra em 1 segundo. A nossa galáxia, que a gente leu aqui, ela possui 100 mil anos-luz. Se eu conseguisse fazer uma espaçonave para atravessar a nossa galáxia, e no universo conhecido existe mais de 200 bilhões de galáxias. Para atravessar a nossa galáxia de um ponto ao outro ponto, nós precisávamos de 100 mil anos, na velocidade da luz. Por que tu está falando, Luciano? Que relevância tem essa leitura? Por que tu está pregando? Para nós entender um pouco da grandiosidade de Deus, do tamanho de Deus, do poder de Jesus Cristo, da grandiosidade de Jesus Cristo,
O que nós acabamos de ver aqui no começo do culto foi um acontecimento há 2026 anos atrás. Uma criança nasceu lá em Belém. Jesus nasceu. Ou seja, os homens de idade, aqueles homens que estavam seguindo a estrela, se prostraram de joelho diante daquela criança. Porque eles calculavam quem era aquela criança. Aquela mãe, Maria, segurando aquela criança, Jesus. É difícil da nossa mente, né, a nossa mente que pesa 1,2 kg, tão pequena, entender a grandiosidade das coisas de Deus. Uma mulher assegurando uma criança, que aquela criança era filho dela, mas a bem da verdade aquela criança era pai dela, criador dela, e de tudo que ela via e não via. Aquela criança que ela estava segurando era o criador de tudo. Era o Deus criador de todas as coisas. Como disse João no capítulo 1, que no princípio ele estava lá criando todas as coisas. Haja luz e houve luz. E começou a criar as coisas. Esse Deus agora é um bebê na mão de uma mulher tão pequena, comparando ela com a terra, com o universo. Uma mulher pecadora, mas ali estava o Criador. E aqueles homens olharam aquela criança, se prostraram, presentearam aquela criança, como a gente viu, como você conhece o texto. Eles olhavam para aquela criança e sabia que aquela criança era o Criador do universo. Jesus, como você já ouviu falar e conhece, mas permita-me dizer, ele não está preso no tempo, ele não está preso no cosmos, ele está além do tempo, está fora do tempo. Um exemplo clássico é como se esse tablet aqui fosse o universo criado por Deus. Tudo que a gente vê, tudo que a NASA consegue ver e o que ela não consegue ver, está dentro desse universo. Mas Jesus não está dentro dele. Jesus está sobre ele, está fora dele, acima dele, além dele, dentro dele, em todo lugar. É como se ele estivesse segurando o universo na palma da mão. Agora imagina esse Deus vir para morrer a minha e a tua morte. A gente tem entendimento, né? Como eu disse, a nossa mente de 1,2 kg, a gente tem entendimento, irmãos, da grandiosidade e do amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Você tem entendimento do que você é no universo? Comparando o tamanho, você é menos do que um grão de areia, mas para Deus, você é a coisa mais preciosa que Ele criou em todo o universo. Quantas vezes a gente se sente preso dentro de si, pensando, não é possível que a Terra, com mais de 7 bilhões de pessoas, Deus me vê, Deus se importa comigo. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você é muito importante para Deus, e Ele tem um cuidado especial com cada um de nós, especificamente. Ele não ama mais o pastor Vagnaldo do que o irmão que está lá na rua cuidando da porta. Não, é o mesmo nível que Ele ama o Vagnaldo, Ele ama o Eupídio, o mesmo nível que Ele ama o Eupídio, Ele ama a prostituta que está lá agora pecando contra o Senhor. No mesmo nível que Ele ama aquela prostituta, Ele ama um drogado. Ele morreu por todos nós. E o amor de Deus, eu não vou conseguir mensurar e passar para você. É muito além do amor de uma mãe para com um filho. A Bíblia fala que até os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. Se Ele se preocupou com isso, meu irmão, Ele não esqueceu de ti, Ele não esqueceu de mim, Ele não esqueceu de nós. Ele nos ama mais do que nós podemos imaginar. Glória a Deus pelo seu grande amor. Jesus é Deus.
Ele é Deus. Para você, Jesus é Deus? Ele é o divino Filho de Deus? Ou ele é uma fraude? Ele é quem ele diz ser? Ou ele é um mentiroso? Dá até um certo temor da gente aqui em cima do púlpito falar isso. Dá até um medinho. Mas a gente sabe com toda a convicção que Jesus é Deus. Porque a sua palavra diz que Ele colocaria dentro do nosso coração que a gente sabe que existe um ser supremo, grande, infinito. Mesmo que um homem seja criado no meio do mato sem nunca ver uma pessoa, ele sabe que no coração dele ele tem que adorar alguma coisa, porque está dentro dele. E ele sabe que é preciso adorar alguma coisa. Nós não podemos, irmãos, ouvir de que Deus é infinito em amor e graça e simplesmente não dá atenção, a devida atenção a respeito disso. Que resposta você vai dar em saber que Jesus é Deus e que te ama e morreu a tua morte? Ele não precisava morrer no meu lugar. Foi eu que pequei. Foi eu que desobedeci. Sou eu que sou teimoso. Sou eu que quero viver, às vezes, as minhas vontades. Mesmo sabendo que Deus é onisciente, que está em todo lugar ao mesmo tempo, Ele me vê quando eu estou sozinho, quando ninguém me vê. Tem momento que eu esqueço e assisto o que não é para assistir. Penso o que não é para pensar. Arquiteto planos que não agradam a Deus. Então não precisava Ele morrer a minha morte. Ele, sendo o Criador de todas as coisas, entregou-se espontaneamente para morrer no meu lugar. Então, Jesus nasceu em alguma data dos 365 dias e 6 horas. A gente comemora no dia 25 de dezembro, mas a gente sabe que não foi no dia 25 de dezembro. Isso também não tem tanta relevância para a nossa vida. O que importa é que Ele veio e nasceu. Mas como que o texto de João capítulo 1 diz que no princípio Ele já estava lá? Antes que Maria fosse formada no ventre da mãe dela e que o corpo dela ainda estava informe, Deus já havia feito, Deus já tinha visto ela como o corpo formado, antes de existir todas as coisas. João 8:58, você também conhece, Jesus estava conversando com aqueles fariseus e ele disse: Abraão se alegrou ao ver meu dia, viu e ficou contente. E aqueles homens olharam para ele e disse: como assim? Tu não tem nem 50 anos, como dizes tu que viste Abraão? Então, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, como eu disse, se ele nasceu em junho ou qualquer outra data, isso não tem tanta relevância. Mas o que tem de relevância para a nossa vida é, ele veio, mas nos deu a oportunidade de nascer de novo. Então ele não nasceu, ele fez com que eu e você nascesse de novo, tivesse uma outra chance, uma segunda chance. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão destituídos e condenados à morte eterna. Mas quando ele viu isso, ele no seu amor não se aguentou, então ele veio, morreu
Ele nasceu nos dando a oportunidade de uma segunda chance e de dizer obrigado, Senhor, por mais essa chance. Então você, no momento que está sozinho, que pensou que não deveria pensar, que assistiu o que não deveria assistir, não desanima, não baixa a cabeça e não acha que Deus já não sabia que tu ia fazer isso antes dele ter te escolhido. Ele já via que você ia pecar e ia desobedecer. Ainda assim, quando ele estava naquela cruz e disse: Pai, está consumado. Quando ele morreu naquela cruz, ele via eu e você. Hoje, o túmulo não tem ninguém lá dentro. Ele acedeu ao céu. Ele está à direita de Deus Pai. Ele intercede por cada um de nós. Ele intercede por mim e por você, a todo momento. O texto que eu acho interessante, irmão Julinho, é uma passagem de João capítulo 4, quando Jesus chega naquela cidade de Samaria, ao meio-dia, no calor do meio-dia. Ele está naquele poço conversando com aquela mulher, e aquela conversa começa a desenrolar, e ele começa a dizer: me dá um pouco d'água. E ela acha engraçado, dizendo como você conhece: como tu me pede água, eu sendo uma samaritana? E aí a frase que eu acho linda, quando Jesus disse assim: ah, mulher, se tu soubesse quem é que te pede de beber. Ela não fazia ideia quem é que estava ali, diante dela, irmã Sandra, pedindo água para ela. Tanta coisa no universo, para ele lá se preocupar com aquela mulher, trazer a realidade para ela. Eu não consigo às vezes pensar, irmãos, eu começo a pensar comigo: tu já pensou, irmão? Não, tu já pensou se tu tivesse a oportunidade de sentar e saber que Jesus veio, e você sabia que era Jesus, sentar do teu lado e começasse a conversar com você, o que você faria? O que você diria? O que você perguntaria? Porque aquela mulher não sabia quem era. Se tu soubesse quem é que fala contigo, quem é que te pede de beber? Ali estava o Criador dela, falando com ela. Esse Jesus maravilhoso. Jesus e seu Pai estão ligados de modo que o que foi para um é feito também para o outro. Portanto, rejeitar a Cristo é rejeitar a Deus. João capítulo 8, 29 diz assim: aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, quando eu não quero Jesus Cristo, eu estou rejeitando a salvação. Eu estou rejeitando Deus. Você conhece a história daquele jovem lá do tempo do faroeste? Eu acho que eu já falei aqui, né? Que ele foi condenado à morte. E alguém falou para o juiz daquela cidade perdoar ele. Então ele colocou dentro da Bíblia a carta que o livraria da morte e libertaria ele. Aquele juiz entregou a Bíblia para ele e ele não quis receber a Bíblia, porque ele já estava esperando a morte. Já estava no fundo do poço, não tinha mais saída para ele. Então ele xingou aquele juiz e disse para ele sair dali, que queria ficar sozinho, e o juiz foi embora. Então o carcereiro olhou para ele e disse: tu sabe o que tu acabou de fazer? Aquele homem era o juiz, e dentro daquela Bíblia estava a carta da tua absolvição, da tua salvação. No dia que ele foi para a forca, antes de ser enforcado, ele teve a oportunidade de falar. Então ele disse: eu vou morrer hoje, não é pelo crime que eu cometi, é pela salvação que eu rejeitei. Então as pessoas que não ouvem Jesus e que não têm vínculo com Deus, porque quando não ouve Jesus não tem nada com Deus, eles não vão para o inferno por causa dos pecados deles,
eles vão para o inferno porque rejeitaram Jesus. Quem aqui assistiu aquele filme, A Paixão de Cristo? É uma boa data para a gente assistir de novo, né? Ali foi um filme muito polêmico, porque é muito próximo, né, irmão Wagner, do que Jesus passou. Mais uma vez me admira, o Criador de todas as coisas está amarrado num tronco, com as costas expostas, e o carrasco com aquele chicote, com chumbo e osso, e que quando batia na carne de Jesus, arrancava pedaço. Ele poderia estalar os dedos, e 7.000 anjos com a espada desembainhada, dizimar toda a vida na terra. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Jesus não fez, ele segurou a dor. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, com aquele espinho mais duro do que um prego, enterraram sobre a carne da cabeça dele, riram dele, bateram com a cana na cabeça dele, cuspiram no rosto dele. Ah, se ele soubesse no rosto de quem que ele estava cuspindo. E quando ele estava na cruz deitado, e começaram a fincar aqueles cravos na mão dele, batendo com aquele martelo, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que amor, irmão. Que amor, e que resposta nós demos para esse amor. Trocamos o certo por lixo. Deixamos a verdade pela mentira. Trocamos o Salvador, o Criador de todas as coisas, que me fez por engano do mundo, pela mentira do diabo, dizendo que ali é mais melhor, aquilo é mais bom de fazer, e a gente olha, parece ser bom, e a gente come aquilo, é bom, entra doce, mas cai no estômago amargo, porque depois a tua alma grita, geme, porque ela anseia por Deus. A nossa alma grita por Deus. Que resposta nós vamos dar quando a gente ouve a palavra do Senhor? Jesus te ama mais do que tu pode imaginar. Em certa vez, a seus discípulos, Jesus perguntou: quem dizeis que eu sou? Mateus 6, 15, 17. Quando Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus explicou que o Pai havia revelado esta verdade. Como Pedro, precisamos de ajuda do Senhor para compreender quem é Jesus. Até para compreender quem é Jesus, nós, depois da história, nós precisamos da ajuda de Deus. E aonde buscar essa ajuda, irmãos? Ouvindo a palavra do Senhor, pedindo temor para o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que orar a Deus, pedindo para o Senhor entendimento de quem Ele é. Ontem a minha esposa estava assistindo um filme, e no decorrer daquele filme, tem uma passagem que uma senhora disse assim: você não pode simplesmente orar a Deus quando precisa. A oração tem que ser como você agarrar num volante e dirigir a tua vida. Você tem que ser direcionado pela oração. Um crente que não ora, ele está correndo risco. Olhe para dentro de você, irmãos. Faça uma retrospectiva da tua vida. Que passos você tem tomado nesses últimos dias? Que atenção você deu
para as coisas de Deus, para aquilo que você já aprendeu, para aquilo que você já ouviu, para aquilo que você já leu, para aquilo que o Espírito Santo já te revelou, que resposta você tem dado? Porque se você não tem dado uma resposta positiva, você é que está em perigo. Deus continua sendo Deus, querendo você ou não. Deus continua sendo poderoso, querendo você ou não. Então, se Ele não muda, se Ele é imutável, por que Ele sempre fala para me ouvir falar? É amor, porque Ele te ama, teimoso. Simplesmente amor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo não te deixa dormir, não te deixa passar, irmão, esta noite sem você abrir os teus olhos, deitado no teu travesseiro e pensar: eu estou em débito comigo diante de Deus, eu preciso mudar. Eu te digo em nome de Jesus, a porta está aberta, Jesus está batendo na porta, pedindo para entrar e conversar com você, ter um diálogo de pai para filho, de amor contigo. Então, em nome de Jesus, dê ouvido à voz do Espírito Santo. Não te renda com as coisas que são temporais. Não te atenta para aquilo que tu vê. Tudo que tu vê é temporal, é passageiro. Mas o que tu não vê é fé. O que é a fé? Hebreus 11 você já sabe. Não precisa falar, Luciano, já sei. Permita-me dizer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. É a certeza daquilo que se espera. Olha para mim, você pega um carro, irmão Everaldo. Desculpa. Você coloca a sua família dentro do carro e você vai fazer uma viagem. Sei lá. Você está indo lá no Beto Carril, exemplo. Você tem fé que o teu carro vai te levar e vai te trazer. Você vive por fé, meu irmão. Quando eu chego em casa, cansado do serviço, irmão Wagner, sento na mesa e vou falar de novo. Está aquela orelhinha de banana em cima da mesa. Como é que eu vou saber que a minha esposa, que eu tanto amo, não colocou veneno naquela bolinha de banana? É fé. Eu tenho fé que ela não colocou. Mesmo que em algum momento eu dei para ela essa vontade de colocar. Mas eu tenho fé que ela não colocou. Porque tem vezes que a gente faz isso, né, irmão? A gente incomoda que dá vontade, né? De colocar. Mas eu tenho fé que ela não. Então a gente vive por fé, irmão. Por que você não pega esta fé e coloca em Jesus Cristo? Por que você não pega esta fé de que você está andando pela cidade, pelas ruas de Capivari, e não vai cair um meteorito na tua cabeça e vai te matar? Porque eu tenho fé que não vai cair. E bem que pode acontecer, tá? Mas não vai acontecer. Então não vai acontecer porque eu tenho fé. Pega esta tua fé e coloca, crava na cruz com Jesus Cristo. Vive esta fé com Jesus. Porque a gente vive de fé. Tudo é fé. Eu tenho fé que daqui eu vou para casa e vou chegar em casa. Um pitbull não vai me atacar. Eu tenho fé que quando eu sair de casa e amanhã eu for dar uma volta, sei lá, e pescar e andar no mato lá, um tigre não vai me atacar. Eu tenho fé que não vai acontecer. Então, a vida é vivida de fé. Embora aplicada no lugar errado, mas sempre vivemos de fé. Coloca a tua fé em Jesus, que isso não tem como errar, não tem como dar errado. Glória a Deus. Os atributos de Cristo. Primeiro, Criador, o Filho de Deus. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Colossenses, capítulo 1 e 5. Estou quase encerrando, irmão. Só para a gente ler, diz assim. Colossenses 1, 15 e 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberania, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ah, glória a Deus. Nele tudo subsiste. Tudo.
Louvado é o nome do Senhor. Soberano. Ele governa todo sobre o universo e em todos os tempos. Salmo 103, 19. Permita-me ler também. Salmo 103, 19 diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ele é Deus, Ele é a coluna, Ele é o cerne, Ele é a fonte da vida, Ele é a essência da vida. Tudo respira, tudo tem movimento no universo, desde uma grande matéria, como um átomo, existe porque Ele deu vida, tudo respira por causa dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é a coluna de fogo, Ele é a nuvem, Ele é a rocha que o acompanhava, Ele é o maná que caiu do céu. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas, e esse Jesus está hoje aqui, batendo na porta, te chamando para um choque de realidade, para que você desperta, caia em si e entrega a tua vida para Jesus, e comece o ano de 2026 mergulhando de cabeça na vontade de Deus. Mesmo que você quebre a cara, você dê glória a Deus. Mesmo que você dê uma topada, arranca a unha, você dê glória a Deus, porque tudo é Deus. Oh, glória a Deus. Ontem eu fui trabalhar e estava vindo do serviço de carro. Irmão, qual é a chance disso acontecer, o que eu vou falar para você? Cheguei para minha mulher falando para ela, um plástico desse tamanho bateu de frente no carro. Aí eu parei o carro para ir lá tirar o plástico. Quando eu salto, o irmão, quando eu abro a porta para ir lá tirar o plástico, fez assim, ó. Enrolou na hélice, meu irmão. Pensa. Pensa na raiva. O que eu fiz, irmão? Chamei nome, excomunguei, maldito esse dia. Debaixo do sol de meio-dia, irmão Julinho. Abri o capô do carro. Vou lá tirar aquele plástico, daqui a pouquinho sem querer, na descarga. 123 tipos de nojo. Tirei o plástico, botei dentro do carro e trouxe para casa e falei para minha esposa, qual é a chance disso acontecer, irmão Rodrigo? Tudo pode acontecer, mas em tudo, dê glória a Deus. Ele te vê, meu irmão. Não tenha aquele sentimento que no princípio teve Jó, quando passando por aquela situação, amaldiçoou o seu dia, questionou, e falou e questionou, e Deus não respondeu a ele, e ele continuou questionando e falando, mas teve um momento que Deus revelou a ele, então ele se alegrou o coração, e disse, agora sei que tu subsiste, e que todas as coisas é tua, por meio de ti. Então ele entendeu quem é Deus. Porque tem momento, irmãos, que a gente ora, irmã Kate, e Deus não escuta. Tem momento que a gente dobra o joelho e fala com Deus, mas parece que Deus não está vendo. Tem momento que a gente fala, rasga o coração, até chora. Senhor, atende, Senhor. Por que tu não faz, Senhor? Por que tu não faz? Para ti é um simples querer, não precisa nem tu se dar o trabalho de estralar o dedo, mas é só dizer, não, eu quero, só pensar, acontece. Por que não faz, Senhor? E não faz. O que eu vou fazer? Vou sair, não quero mais saber de ti, Senhor. Eu vou sair, eu vou viver a minha vida, eu vou aproveitar o resto de vida que eu tenho. E depois? Tudo que você faz aqui ecoa para a eternidade. Já dizia uma frase do filme Gladiador. Tudo que tu faz aqui ecoa para a eternidade. Que resposta você vai dar? Quem é Jesus para você? Ele é quem você ouviu agora que Ele é. Para você, Jesus é de fato Deus, porque Ele é Deus. Ele é misericordioso. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote,
que se compadece das nossas fraquezas e oferece misericórdias. Hebreus 4, 15 e 16. Ele é o nosso sumo sacerdote. Cordeiro de Deus, Cristo foi sacrifício perfeito por nossos pecados. Seu sangue nos trouxe perdão e continua a nos purificar. Jesus é o centro de tudo, como eu acabei de dizer. Aquela criança que nasceu, ele mudou o calendário da humanidade, de DC a AC. Ele mudou tudo, porque Ele é. Ele é Emmanuel, que significa Deus conosco. A maneira como Ele veio à terra para nos resgatar do pecado e nos dar uma nova vida, uma nova chance. Ele é libertador, indica a sua missão na terra para nos resgatar do pecado e nos dar uma nova vida. Não se pode ter uma nova vida se não for em Jesus Cristo. Não tem como, meus irmãos. Ele é a pedra angular, transmite sua supremacia, porque nenhum outro nome garante a nossa salvação. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, denota a verdade de que Ele é aquele que julga e reina sobre todos. Um dia, todo joelho se dobrará diante dEle, diz a palavra do Senhor. E eu vou pular para a conclusão. Aprender o que a Bíblia diz sobre Jesus não é suficiente. Uma vez que você ouviu quem Ele é e o que Ele veio fazer, você deve responder: o que farei com Jesus? É sobre você. O que você pode fazer com Jesus? Existe uma passagem, e você também conhece, quando Paulo está a caminho de Damasco, e ele vê aquela forte luz, e ele cai de joelho, e a pergunta vem: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Paulo fez essa pergunta. Em seguida, quando Jesus se revela para ele, em seguida ele faz outra pergunta: que farei eu? Então Jesus disse: levanta-te e vai. Hoje, nesse momento, Jesus te faz uma pergunta. Talvez você pode se perguntar dentro de você: o que farei eu? Jesus está te dizendo esta noite: levanta-te e vai. Levanta-te, olhe para Jesus. Não olhe para as tempestades da vida, olhe para Ele. Não olhe para o homem, não olhe para as pessoas. E eu não estou dizendo para você não olhar para o teu irmão, você é inteligente. Eu estou dizendo para você não se espelhar no homem, porque enganoso é o coração do homem. Todos nós devemos olhar para Jesus, se espelhar em Jesus e buscar ser o mais parecido com Ele. Ou seja, o lugar mais alto, o lugar mais alto que um ser humano pode chegar é aos pés de Jesus. E o Senhor Jesus te chama esta noite para você colocar em prática e dizer consigo mesmo: o que farei com Jesus? O que você quer fazer? O meu conselho é que você erga a tua mão e entregue a tua vida a Jesus Cristo e caminhe com Ele, porque Ele não erra, Ele não falha, Ele não te decepciona, Ele não te magoa, Ele não te machuca, Ele te ama. Se você está aqui esta noite e ouviu essa palavra e sentiu no teu coração de erguer as mãos, entregar a tua vida a Jesus, eu quero orar por você. Alguém esta noite que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, mas que a partir de agora diz para dentro de si: eu quero, Senhor, te servir, eu quero fazer a tua vontade. Ei, Jesus está batendo na porta. Esquece tudo o que está impedindo você de levantar a mão. Esquece a tua preocupação. Ei, esquece até a tua preocupação com os boletos. Mas nesse momento, diz: Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. O meu conselho é, meus irmãos, a partir de hoje, dê uma resposta para Jesus.
Mude o teu comportamento. Olhe para dentro de si e diga: eu vou mudar em nome de Jesus. Amém? Como diz o nosso pastor, você recebe essa palavra? Amém. Eu desejo a vocês um ótimo Natal. E um 2026 cheio de Jesus. Cheio da paz dele. Cheio de leitura da palavra dele. Irmãos, já estou encerrando, só vou falar uma coisinha. Eu desafio, sério, ninguém aqui, eu duvido se alguém aqui era mais vadio do que eu para a leitura. É um testemunho, tá? Não era. Eu tenho certeza que se você pegar a Bíblia, você lê um capítulo inteiro. Você até lê o Salmo 119, inteiro, na mesma hora. Eu lia assim, irmãos, ó. Só para você entender, eu lia assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Estava com Deus no princípio, dava sono. Se eu perdesse uma noite de sono, o melhor remédio para dormir era eu sentar na mesa e ler a Bíblia. 2 versículos, dava sono. Então eu olhei para dentro de mim, fiz uma retrospectiva da minha vida e disse: Senhor, está errado. Todas as minhas orações eu dizia: Senhor, abra minha mente para a leitura. Porque tem vezes que eu leio e não entendo o que estou lendo. Existe aquele que não sabe ler, né? O analfabeto que não sabe ler. E tem um analfabeto que lê, mas não entende o que lê. Eu era esse cara, eu lia, mas não entendia. Então eu constantemente nas minhas orações, eu orava a Deus pedindo: Senhor, me dê ânimo na leitura. Me dê ânimo na leitura. Me dê ânimo na leitura. Irmãos, eu posso falar diante do púlpito aqui, que quando eu começo a ler a Bíblia, o meu coração se alegra e mais vontade me dá de ler. Mas eu também não vou ser hipócrita de dizer que eu leio todo dia. Eu tenho esta falha. Tem momento que a gente chega do serviço cansado e passa despercebido. Mas quando eu leio, eu começo a ler e mais vontade no meu coração eu tenho para ler. Sabe o que eu entendi com isso? Deus ouviu a minha oração. Glória a Deus por isso. Ele ouviu a minha oração. Ele também ouve a tua oração. Não deixe de orar. Fique com Deus. Deus te abençoe. Te dê uma ótima noite. E mais uma vez, um 2026 cheio de Jesus. Amém? Obrigado pela oportunidade. Às vezes a gente quer romantizar o Natal. Fazemos cantata de Natal, fazemos teatros. E não enxergamos o verdadeiro significado, que aquilo ali, o nascimento daquela criança foi a maior prova de amor que Deus teve por nós pecadores. E o Natal é um confronto com essa realidade. É bom a gente ser confrontado com essa realidade e sair daqui sabendo que aquele menino que nos foi dado cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. E andou entre nós fazendo o bem. Mas não foi só um exemplo de humanidade perfeita. Ele teve uma hora que ele suou sangue, irmão. Sabe o que é isso? Ele suou sangue e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque eu nasci para isso. Eu nasci naquela manjedoura para isso, para enfrentar a cruz,
e morrer por todos eles, porque eles não sabem o que fazem. E um dia esse menino vai voltar. Porque esse menino vai voltar, sabe por quê? Porque ele foi obediente, irmão, até a morte, e morte de cruz. E por ele ter, esse menino ter sido obediente até a morte e morte de cruz, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por causa da grandeza dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E quando esse menino voltar, ele virá buscar, ele vai ressuscitar todos os mortos, irmão. E haverá 2 tipos de mortos que irão ressuscitar. Uns que morreram amando a Deus acima de todas as coisas, e outro tipo que o odiaram até o fim. Porque nesse mundo só tem 2 tipos de pessoas, irmão. Aqueles que amam a Deus e aqueles que o odeiam. Não existe meio termo. Ou você o ama de todo o seu coração, ou você está se enganando a si mesmo. Amém? Que seja este o nosso Natal. E nós possamos sair daqui com esse confrontamento para as nossas vidas. A cidade está enfeitada. Está tudo muito bonito. E realmente está. Muitos lugares para a gente passear, ver as luzes, ver os fogos. Mas seja você a luz do mundo. Seja você a luz que vai brilhar e mostrar para as pessoas o que este menino fez por cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé. Próxima quinta-feira é Natal. Então, no nosso culto de quarta-feira, nós passamos para terça-feira, amém? Vai ser terça-feira às 8 horas. E na outra semana, na quinta-feira, é primeiro do ano, então o outro culto também da quarta-feira, nós passamos para terça-feira também, amém? Não vai dizer assim, eu não vim porque não sabia. Pelo amor de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que este final de ano, Senhor, por mais que todos queiram adotar o espírito natalino, fazer o bem, fazer doações, dar presentes, ser generoso, Senhor. Senhor, nos perdoas porque muitas vezes entramos nesse embalo, Senhor. Muitas vezes deixamos para fazer no final do ano aquilo que era para fazermos todos os dias de nossas vidas, Senhor. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes esse espírito natalino nos contamina e nós achamos que é só agora que a gente tem que lembrar que um menino nos foi dado, que o Criador de todo o universo se fez carne e habitou entre nós, mas nos perdoa, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, para que todos os dias de 2026 seja um Natal em nossas vidas. Porque como a Tua palavra falou, o Senhor nasceu para entendermos que nós temos que o Senhor nos deu um novo nascimento e nós possamos viver esse nascimento todos os dias de nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender isso. Ajuda-nos, Senhor, a entender de uma forma em que nós sejamos mudados, Senhor. Sejamos melhores
e mais parecidos com o Senhor. Amém? Obrigado àqueles que nos visitaram hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Leve essa palavra para o seu coração. E que nós possamos realmente viver este Natal todos os dias de nossas vidas. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos. Deus abençoe a todos.